Há 75 anos, a história ficou marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. O Revista Novo Tempo traz agora depoimentos impressionantes de mulheres que nasceram em campos de concentração na Alemanha nazista. Apesar de carregar as marcas da guerra, elas são uma lembrança de dias que não devem voltar e um símbolo de vitória sobre o mal da guerra. Vem ver! 1º de setembro de 1939. Começa a Segunda Guerra Mundial. Nascida de um sentimento de rebeldia e vingança, a guerra trouxe frutos sombrios para o mundo inteiro. Milhares de famílias eram arrastadas para campos de concentração na Alemanha. Muitos deles morreram no Holocausto. Outros foram escravizados nas fábricas até o final da guerra. A família de Florence Schumann foi uma delas. Minha mãe chegou próximo ao fim da guerra, em janeiro de 1945, e o campo foi libertado em abril. Ela não viu o que aconteceu antes. O que ela viu foi que haviam pilhas de cadáveres do lado de fora. Ela me deu a luz ao lado desses cadáveres. Isso é tudo que me disseram. C'est à peu près tout ce qu'on m'a dit et tout ce que je sais. Avant que je naisse, antes de eu nascer, houve a visita de uma mulher que trabalhava com citações em Auschwitz e que passava pelo campo de Bergen. Minha mãe foi até ela e disse: "Veja, estou grávida, vou dar à luz, não tenho nem fralda para colocar no meu filho." E achou que ia apanhar ou levar um tiro porque se atreveu a falar com ela. Na verdade, sabe o que ela fez? A mulher abriu a bolsa dela e deu um maço de cigarros e disse: "Veja, com este pacote, você pode ter o que quiser no acampamento." Além de vir ao mundo em condições precárias diante de muita dor e sofrimento, Florence carregou por muitos anos algumas marcas de momentos tristes que viveu em sua infância com os colegas. Sabe, quando você é pequeno e as pessoas olham para você e apontam o queixo, assim, e fala: "Ela é aquela que nasceu no acampamento?" Sabe, isso te afeta, te deixa com os cabelos em pé. Se eu fosse compartilhar minha história na escola, eu ficaria um pouco nervosa. Eu ficaria nervosa por não ser ouvida ou por não acreditarem. É assim quando você tem pessoas olhando para você, zombando e dizendo que não é possível, que você está falando bobagem. Depois de uma visita ao campo de Bergen-Belsen há alguns anos, Schumann recebeu sua certidão de nascimento, que havia sido emitida pelas autoridades do campo. Um presente inestimável, que ela guarda para comprovar sua história de vida para ninguém nunca mais duvidar. Mais de 6 milhões de judeus morreram na Alemanha, em meio à exploração e o sofrimento nos campos de concentração nazistas. Em contrapartida, milhares de bebês conseguiram nascer e crianças cresceram para construir e contar uma nova história. Florence Schumann é um bom exemplo disso, assim como Hannah Berger. Histórias como estas merecem ser registradas. 29 de setembro de 1944. Em 29 de setembro de 1944, minha mãe e meu pai foram levados pelos guardas eslovacos num trem. Primeiro para Sered, depois Auschwitz. Ela já estava grávida de 2 meses e meio. She was already 2.5 months pregnant. And on 12th of April in the afternoon, I was born. E no dia 12 de abril à tarde, eu nasci. Haviam pessoas em pé porque era numa fábrica e tinha uma mesa e também um pediatra que ajudou minha mãe a me ter. Who helped my mother to deliver me. Every day was important for me. Todos os dias eram importantes para eu agradecer a minha mãe, porque o que ela passou eu nem consigo imaginar e ela conseguiu ter toda a força, sabe, até o fim. You know, all the way to the end.
O que é especial sobre essas crianças nascidas nos campos é que elas contam o que aprenderam com suas mães. As mães estavam em um campo de concentração, tiveram que fazer trabalhos forçados e tiveram a sorte de sobreviver. E elas podem dizer isso. Ainda é forte porque essas mulheres estão diretamente envolvidas. Não são as palavras, mas as histórias delas. So I don't hate. What is there to hate and how? Eu não odeio ninguém, isso destruiria minha vida e eu não posso ter isso. Estou feliz por ter um filho, eu tenho uma família, tenho netos. O ódio não me dará nenhuma alegria. Give me any joy. Florence Schumann, Hannah Berger e outras crianças como elas foram apresentadas ao mundo como símbolos comoventes de vitória sobre o mal do nazismo. E esperamos que ele não se levante nunca mais.